Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar hoje sobre a história de Joás, uma história muito importante mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de saber algumas coisas sobre Joás, tá? Eu fiz um resumo, esse resumo deu 4 páginas, mas eu vou, de certo modo, sintetizar bem ainda mais esse resumo para você, tá? Quem foi Joás? Primeiro, o significado do nome de Joás significa que Deus, né, ou Yahvé, é Ele. Esse é o significado de Joás. Evidentemente, é uma homenagem ao Senhor Deus de Israel. Quem foi Joás? Ele foi filho do rei Acasias. Tá? O nome da mãe dele era Zíbia, ela era de Berseba, e ele foi o 8º rei de Judá. Ele reinou durante 40 anos, muitos anos. Ele começou a reinar muito cedo, né? Ele começou a reinar aos 7 anos de idade. Então, ele era um menino, como ele reinou até outros 40 anos, total de ano da vida dele deu 47 anos, certo? Vamos lá. Você deve lembrar da história dele quando eu falei sobre Atalia. Quando Atalia, essa perversa rainha de Judá que usurpou o trono durante 6 anos, ela estava matando os descendentes de Davi, Jeozeba, que era uma das filhas do rei Jeorão, e também era irmã de Acasias, o que ela fez? Ela guardou, né, um menino, um bebezinho ainda com a sua babá, num dos quartos, né, das câmaras do templo. E aí esse bebezinho que ela guardou foi o Joás, tá? Então o que acontece? Essa Jeozeba foi uma guerreira. O nome dela significa Yahvé jurou, ou seja, Deus fez um juramento para Davi. Isso é a palavra, o nome dela está relacionado, né, com esse juramento que Deus fez para a descendência de Davi. Portanto, Deus está usando Jeozeba para preservar a linhagem do Messias, tá? Então, por uma providência divina, Joás foi salvo pela sua tia chamada Jeozeba. Vamos lá. Joás vai ser ungido rei aos 7 anos de idade, quando o sacerdote, guarda o nome desse camarada, ele é muito importante, sacerdote Joiada. Ele vai apresentar o filho do rei, vai falar, olha, ele esteve aqui escondido esse tempo todo, e agora eu mostro para vocês o filho do rei, né? Então eles colocaram a coroa do rei, ungiram ele e gritaram, viva o rei. A Thalia, quando fica sabendo disso, fica desesperada, rasga suas vestes e tudo mais, e até que ela é morta no palácio, né? Quando ela sai do templo do Senhor e vai em direção ao palácio, lá ela é morta. E então Joás começa a reinar, como eu falei, muito cedo. O sacerdote Joiada, quando esse menino cresce, ele tem uma certa idade, o sacerdote vai dar para ele 2 mulheres. Uma dessas mulheres é chamada de Jeoadã. Essa vai ser a mãe do filho Amazias, né? Esse que vai herdar o trono de Joás futuramente, tá? Então, a fidelidade de Joás, que eu queria deixar claro, ele fica muito tempo sendo fiel ao Senhor, e ela está ligada com, embora os altos não foram removidos da terra de Judá, a Bíblia fala que Joás ele foi um homem que foi fiel ao Senhor durante todo o tempo em que Joiada, o sacerdote, estava vivo. Significa que a fidelidade dele estava ainda muito infantil, né? Você observa que ele dependia do sacerdote ficar o tempo todo ali instruindo muitos crentes, uma lição prática para nós. Há muitos crentes que são assim. Se eles não forem carregados por outra pessoa, eles simplesmente abandonam o Senhor. Então, durante toda a vida de Joiada, Joás foi fiel ao Senhor. Por quê? Porque Joiada, o sacerdote, orientava ele nos caminhos do Senhor, tá? Mas então, vamos pegar assim, de certo modo, Joiada foi o pai, foi um paizão, né? Ele assume o papel de pai de Joás, o rei, e ele vai instruindo ele nos caminhos do Senhor. O templo do Senhor estava seriamente danificado, por quê? Porque Atalia havia arruinado, a Bíblia fala assim, Atalia havia arruinado a casa do Senhor, e eles usaram todas as coisas sagradas que era para o culto ao Senhor, para cultuar os Baalins, ao Baal e os demônios, aquelas coisas lá, né? Então o rei Joás, o que ele fez?
Olha que legal o início do governo do Joás, né? Ele ordenou que os levitas, os sacerdotes, trouxessem todo o dinheiro do censo que era feito em Judá. Então, todo ano fazia-se o censo, coisa assim. Então, cada vez que faz o censo, vai contabilizar as pessoas do local e cada homem que está sendo contado, que entra nessa contagem, ele tem que pagar o seu preço em prata, tá? E essa prata, esse dinheiro, ele era levado para o templo e aqui o rei determina que esse dinheiro do censo fosse usado na restauração da casa do Senhor. Outro dinheiro também que era usado é o dinheiro das ofertas voluntárias. Também seria usado para a restauração da casa do Senhor. Porém, o rei não tocou em outros dois dinheiros, que é bem interessante. O dinheiro da oferta da culpa e o dinheiro da oferta pelo pecado. Então, é incrível, porque aqui você descobre que a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado também tinha um dinheiro envolvido nisso aí, tá? Esse dinheiro fica para os sacerdotes. É interessante porque muita gente acredita que não existia no Antigo Testamento oferta em dinheiro, e existia sim. Tanto é que quando lá, já no período do Novo Testamento, mas ainda antes da cruz, você vê a oferta da viúva, por exemplo, e os ricos que derramavam seus dinheiros lá no gasofilácio, ainda aquele período, ainda era Antigo Testamento, né? O Novo Testamento só se inicia após a morte de Cristo, tá? Então ali era Antigo Testamento. E aí você fica pensando, mas da onde que essa viúva ou esses ricos tiraram a ideia de levar dinheiro para o templo? Isso fazia parte da lei. E aqui na história de Joás nós percebemos isso claramente, porque essas ofertas que estão todas falando nesses capítulos são ofertas em dinheiro, porque eles eram úteis tanto para o sustento dos sacerdotes, dos levitas de modo geral, como também para a restauração do templo, que é o que Joás está mais interessado aqui nesse momento, mas sem tocar no direito dos sacerdotes. Então vamos continuar lá. O Joás tinha pressa, ele tinha muita pressa, porém, para restaurar a casa do Senhor. A Bíblia deixa isso bem evidente, porém, deixa claro também que os levitas não estavam com tanta pressa assim, eles não se apressaram. Então Joás ele vai esperar quando chega no ano 23 do reinado de Joás, isso é, Joás já está com 30 anos de idade e nada foi feito na restauração. Mas também a Bíblia não acusa os sacerdotes de estar fazendo alguma coisa errada, porque eles estavam usando esse dinheiro para as questões normais. Porém, a restauração, os reparos, isso é, as reformas necessárias para a casa do Senhor, que é o templo, eles não tinham feito. Então Joás ele vai repreender, de certo modo, ele vai questionar os sacerdotes por que não está pronto ainda, porque não fizeram os reparos dos estragos no templo. Então o rei vai determinar que a partir de então essa coleta para os reparos do templo e também os encargos relacionados a esse reparo vão sair das mãos do sacerdote e vai passar agora para outras pessoas e os sacerdotes concordam com isso, tá? A partir de então, o que vai acontecer? O sacerdote Joiada vai preparar um baú com um furo em cima, né? Com um buraco na tampa, bem semelhante, isso parece ser aludir ao gasofilácio que nós vemos lá no Novo Testamento. Esse baú com um buraco na tampa vai ser colocado ali, então, o dinheiro que os sacerdotes levariam ali. E esse baú ele vai ser colocado junto ao altar do holocausto. Já o rei Joás mandou fazer um outro baú, um outro cofre, né? Às vezes pode estar aí uma caixa, que é um baú também colocado já do lado de fora, à porta do templo. Então a ideia que dá é que, e lá no texto de Crônicas, vai dizer que esse baú que o rei manda fazer é para o depósito das ofertas do povo em geral, desde os chefes do povo até o povo comum. Lembrando que os sacerdotes também, eles contribuíam, eles não só recebiam o dinheiro, mas eles também contribuíam com aquilo que é chamado de dízimo dos dízimos também, tá? E havia também a oferta voluntária dos próprios sacerdotes, devem lembrar disso. Quem contava, como é que funcionava? Esse dinheiro era cuidadosamente coletado, contado, pesado e ensacado pelo escrivão do rei
e também o sumo sacerdote. Então, essas duas testemunhas iam lá fazer toda essa contabilidade desse dinheiro e era esse dinheiro, então, que era ensacado, depois ele era entregue aos que dirigiam a obra de manutenção do templo, tá bom? Então, essas ofertas aqui serviam para pagar os mais diversos tipos de trabalhador. Eu anotei aqui carpinteiros, edificadores ou construtores, pedreiros, cortadores de pedra, também era usado para comprar materiais, madeira, pedras lavradas, cortadas, né? E tudo isso para consertar o templo e também para outras despesas que precisavam em relação ao templo. Era muita coisa, você tinha os artífices ali para alguns detalhes feitos de ouro, de cobre, de prata. São muitas especialidades para a manutenção do templo ali, tá? Só que olha que interessante, segundo Reis 12, do 13 ao 15, diz: mas do dinheiro que era trazido à casa do Senhor, não se fazia nem taças de prata, nem apagadores, espivitadores, às vezes está escrito assim, nem bacias, nem trombetas, nem qualquer outro vaso de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam o dinheiro aos que dirigiam a obra e reparavam com ela, com esse dinheiro, né, a casa do Senhor. Também não pediam conta aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro. Eles não prestavam conta para dar aos que faziam a obra, porque eram homens honestos. Olha que interessante, tanto o sumo sacerdote quanto o escrivão do rei e o próprio rei, eles confiavam nesses homens que estavam à frente da arrecadação, porque eles sabiam que eles eram homens honestos. Olha que testemunho lindo isso aqui, tá? Porém, a Bíblia diz que do dinheiro da oferta pela culpa e o dinheiro da oferta pelos pecados ficava para os sacerdotes e não era levado para o templo, segundo Reis 12, 16. Então, o templo foi totalmente restaurado, então, a partir daí, o restante do dinheiro ele passa, então, a ser usado agora sim para fazer os utensílios da casa do Senhor. Objetos usados para o culto, no holocausto, tá? Então, taças e outros objetos de ouro e de prata. E durante os dias do sacerdote Joiada, então, continuamente, eles ofereceram holocaustos ao Senhor. O Joiada foi um camarada muito importante. Então, ele está totalmente ligado com a história de Joás desde o nascimento de Joás, tá? Então, todo o tempo que Joás estava guardado lá na casa do Senhor, no templo, durante aqueles 6 anos que Atalia usurpou o trono, Joiada tinha consciência disso. E ele esperou até que o menino tivesse 7 anos de idade para apresentar ele para o povo, né? Foi bem interessante. Um detalhe importante que eu observei é que o livro de 2º Reis, o segundo livro dos reis e o segundo livro das crônicas, eles relatam a mesma história, mas eles realçam diferentes questões. Por exemplo, enquanto os reis vai enfatizar a partir daqui o pecado de Joás, o cronista ele vai enfatizar a consequência do pecado. São duas coisas diferentes. Reis destaca qual foi o pecado, enquanto o cronista destaca qual foi a consequência desse pecado. Entendeu aí? Então, é uma observação que eu fiz ao ler esses dois textos e observar que eles se complementam de uma maneira maravilhosa. Tá? Aqui, então, nós vamos falar da queda espiritual de Joás. Uma das frases assim, mais intensas na história de Joás é essa aqui, ó. 2 Reis 12, 2. Logo no início da história dele, diz assim: Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, vírgula, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Isso é muito triste, porque você pensa, Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Se fosse ponto final e acabou, glória a Deus. Mas não, ele fez só durante o tempo em que Joiada, o sacerdote, dirigia ele. Então, quando ele para de ser dirigido, para de ser estimulado, ele simplesmente tem uma fé tão infantil, que ele simplesmente para de fazer a vontade do Senhor e ele agora abandona o Senhor. Então, isso vai significar que ele cuidou do templo, tudo isso, mas ele era imaturo no seu relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor, tá? Na sua particularidade. Então, toda essa trajetória de fidelidade de Joás dependeu dele ser literalmente carregado no colo pelo sacerdote Joiada, tá?
Joiada vai morrer com 130 anos. Olha que interessante, né? Se você observar, depois de Moisés, que morreu com 120 anos, ele foi o único que a Bíblia vai citar com uma idade tão grande assim, né? Joiada morre com 130 anos e ele vai ser sepultado com honra na cidade de Davi, no túmulo ali, né, junto com os reis, tá? Então, porque a Bíblia diz, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Olha, servir ao templo e servir a Deus. Olha que interessante. E de certo modo, está aludindo ao seguinte, ao seu relacionamento direto com Deus e ao seu relacionamento com o povo de Deus também. Tá? Isso é bem interessante, porque é como, vou resumir os 2 mandamentos que Cristo resume, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o templo é uma alusão ao povo de Deus, né? À casa de Deus. Então não há como eu dizer que eu tenho um relacionamento bom com Deus, mas eu tenho um péssimo relacionamento com a igreja de Deus. Não faz sentido, né? Então aqui é lógico que nós estamos falando das tipologias, mas que apontam para a realidade nossa hoje. Então vamos lá. O que acontece? Quando Joiada morre, todas as honrarias são dadas a ele, etc e tal, aquele privilégio do sacerdote ser enterrado lá na cidade de Davi, junto com os reis, é uma grande honraria. Mas Joiada, ao invés de se manter fiel ao Senhor, como ele foi ensinado por Joás, né? Ao invés de manter-se fiel ao Senhor como Joiada tinha ensinado, o rei Joás faz o quê? Ele vai ouvir o conselho dos chefes de Judá. E aí eles vão abandonar a casa do Senhor e vão adorar a Azerá e aos ídolos relacionados com Azerá. Olha que interessante, né? E aí o que o Senhor faz? O Senhor levanta profetas, enviou profetas para reconduzir o rei, os chefes de Judá, reconduzi-los ao Senhor, né? Testemunhar esses profetas. A Bíblia não fala quantos foram, mas também não foram poucos. Eles falam a mensagem do Senhor, porém a Bíblia diz que eles não quiseram ouvir. Olha que tristeza. E aí aqui nós temos uma história chocante. Para muitos ela é conhecida, para outros é a primeira vez que vai ouvir talvez, né? O sacerdote Joiada, que tinha morrido aos 130 anos, ele tinha um filho chamado Zacarias. Esse Zacarias, ele não era só sacerdote, mas ele era também um profeta. Então, a Bíblia diz que Zacarias foi revestido do Espírito Santo. A palavra no hebraico ali está no sentido de vestir, por isso estou usando essa terminologia. Ele foi revestido do Espírito Santo, tá? E ele ficou em pé diante do povo e disse o seguinte: assim diz Deus, porque vocês estão transgredindo, desobedecendo o mandamento do Senhor, vocês não vão prosperar. Então, é como se dissesse, vocês não vão prosperar porque vocês estão desobedecendo ao Senhor. Por terem abandonado o Senhor, também ele os abandonará. Essa foi a mensagem dele. O Espírito Santo veio sobre ele e ele fala: assim diz Deus, porque vocês estão desobedecendo os mandamentos do Senhor, vocês não vão prosperar. E porque vocês abandonaram o Senhor, ele também vai abandonar vocês. Então, ao invés deles temerem a palavra de Deus que foi emitida ali naquele momento, eles conspiraram contra o profeta Zacarias e o rei Joás, sabe o que ele fez? Ele ordenou que ele fosse apedrejado. E Zacarias aqui foi apedrejado no pátio da casa do Senhor. Muito importante esse detalhe aqui, ó. Não confunda esse Zacarias, filho de Joiada, porque muitos comentaristas bíblicos confundem. Não confunda esse Zacarias, filho de Joiada, com outro profeta Zacarias, filho de Baraquias. Esse outro Zacarias, filho de Baraquias, está lá em Zacarias, que é o profeta Zacarias mesmo, do tempo de Ageu, naquela época. Zacarias capítulo 1, versos 1 e 7, ok? É desse segundo Zacarias, o profeta Zacarias, é que Jesus cita em Mateus 23, 35, tá? Também em Lucas vai ter uma referência, Lucas 11, 51. Se você ler Mateus 23, 35, está falando de um outro Zacarias que foi morto lá entre a porta, é o pátio do templo, alguma coisa assim, mas não é esse Zacarias aqui, tá? Para você ter ideia, esse Zacarias, filho de Joiada, que foi morto por ordem do rei Joás, ele viveu cerca de 300 anos antes do profeta Zacarias, que a gente tem o livro dele aí, filho de Baraquias, que é o que Jesus cita, tá bom? Então,
você já quebrou muitos comentaristas citam esse como sendo o cumprimento do que Jesus fala, e você já sabe que não é, né? E vendo o mapa dos reis lá, ficou muito mais claro para mim sobre essa questão aqui e definir também esse período, espaçamento de tempo entre eles, cerca de 300 anos de diferença. O que acontece? O rei Joás, não retribuiu o benefício de Joiada por ter cuidado dele como um pai, por ter instruído ele no caminho do Senhor, e aí ele pagou, né, o Joiada matando o filho dele. Olha que absurdo que ele cometeu. Então as últimas palavras desse Zacarias, filho do sacerdote Joiada, foi a seguinte: o Senhor verá isso e retribuirá. E lhe retribuirá, ou seja, vai retribuir para você. Né? Está em 2 Crônicas 24, verso 22. Então ele fala, ele está morrendo, apedrejado, e fala: olha, Deus vai ver isso e vai retribuir isso para você, hein? Falou com Joás. Rapaz, não demorou muito, naquele mesmo ano, tá? Essa profecia de Zacarias ao morrer, ela vai se cumprir. Olha, Azael, rei da Síria, ele vai enviar o seu exército que vai atacar e conquistar a cidade de Gate, uma cidade importante, e dali ele marcha contra Jerusalém. O que vai acontecer? O exército da Síria, ele vai invadir Judá e Jerusalém e ele vai matar todos os chefes do povo. Quem são esses chefes do povo? Se você lembrar, são eles que convenceram o rei Joás a abandonar o templo do Senhor e adorar a Azerá. E os Baalaíns, os demoninhos que acompanham Azerá lá. Então, esses chefes do povo, todos eles vão morrer. Todos eles. Pelas mãos de Azael, rei da Síria. Porque foram eles os culpados de afastar o rei e o povo de Judá do Senhor. Tá? Então, o exército sírio vai entrar e vai matar todos os chefes do povo. O rei Joás fica com medo de morrer também. O que ele faz? Ele pegou todo o ouro e todas as coisas santas que estavam no templo. Tudo que o Joás, os pais, os antepassados dele, Josafá, né, na verdade. Joás pega tudo que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, aí no caso é o pai, o avô e o bisavô dele, tinham dedicado ao Senhor e doado para o templo. Ele pega toda essa riqueza, pega também todo o ouro do palácio real, que é o ouro dele mesmo, e deu para Azael, rei da Síria. Então, dessa forma, para quê? Para ele se retirar de Jerusalém. Ok, ele pegou fácil esse despojo e levou esse despojo, né? O exército pegou esse despojo e levou esse despojo de guerra para Damasco, a capital da Síria. Olha que coisa absurda. Então, essa retribuição que foi profetizada por Zacarias, que ele fala: olha, o Senhor vai ver e vai retribuir, tá? Vai te pagar, vai te dar o que você merece. Essa retribuição, ela foi por uma ação de Deus, usando o exército da Síria contra Judá. Quer ver? 2 Crônicas 24 e 24, diz assim: embora o exército dos sírios não fosse grande, era um exército pequeno, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim, os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. Olha aí, né? Eu vou conferir depois quem era o general nessa época. Se eu não me engano, o general do exército do rei da Síria nessa época pode ser o Naamã. Eu vou conferir. Eu acho que a história já passou aqui, porque eu estou com a mente meio cansada, mas se for, eu vou confirmar para vocês depois, tá? Eu não gosto de confirmar depois. Deixa eu ver esse negócio aqui agora, de uma vez. Não, vou gastar muito tempo se eu for conferir aqui agora. Mas vamos continuar, que a gente vai terminar aqui agora a morte de Joás. Como é que Joás morreu? Então, quando o exército da Síria entra em Jerusalém, e aí eles matam todos os chefes de Judá, aqueles caras que tinham avacalhado tudo, eles conseguem ferir o rei de Joás. Por causa desse ferimento, o que acontece? Ele contraiu uma doença, tá? Então, ele vai para casa em Milo, que fica na descida para Sila, e os seus servos, olha que interessante, esses dois servos, o significado dos nomes deles significa: o Senhor lembra e o Senhor dá. Ou seja, se você lembrar da profecia de Zacarias ao morrer, o Senhor vai lembrar disso e vai te retribuir. Né? Exatamente. Então esses dois servos, literalmente, eles são um testemunho. E eles são filhos de mulheres
Uma era Moabita e a outra era Amonita, de nações rivais de Israel. Né? Então eles conspiraram contra o rei, mas a Bíblia diz, olha, segundo Crônicas 24, 25 diz, conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Então ele foi ferido pelos sírios, adoeceu por causa dessa ferida, causou alguma doença. Ele, na sua casa, os 2 servos dele vêm e matam ele por causa do sangue de Zacarias, o profeta, né? E também sacerdote. Então, ao contrário de Joiada, que foi sepultado com honras lá no meio dos reis, o Joás foi sepultado no túmulo dos seus antepassados, na cidade de Davi, porém a Bíblia diz que, mas não foi sepultado no túmulo dos reis. Segundo Crônicas 24, verso 26. Então, ele até foi sepultado na cidade de Davi, lá onde fica os túmulos dos seus pais, mas não no túmulo dos reis. Então, ali tinha vários túmulos. Se você entender, a família real tem lá os túmulos para toda a família, né? Para todos os filhos, mas nem todos os filhos são reis, para todas as esposas, né? Para os parentes dos reis, mas os túmulos dos reis mesmo, o rei Joás não foi sepultado nele, tá? Outros detalhes da vida de Joás, né? Vamos lá. Sobre os filhos dele, sobre o número de sentenças dos profetas, muitas sentenças dos profetas contra Joás, e também sobre a restauração da casa de Deus e tudo que ele fez. Isso ficou registrado no livro da história dos reis de Judá e no livro da história dos reis, tá? Quando ele já não está mais, quem vai dar continuidade ao reino vai ser o seu filho Amazias, que vai herdar o trono de Judá. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado da história de Judá. No finalzinho eu me lembrei, deixa o tal do gostei aí, né? Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tudo bem? Fica com Deus.